Hoje nós vamos conversar, né, acerca de comportamentos extremos, sobretudo em relação especificamente a duas situações que se tornaram catastróficas pelo modo como os seus agentes reagiram à situação. Né? A situação que foi formada e pelo contexto decorrente, o produto final foi aí o surgimento de duas vítimas, né? E que acabaram sofrendo uma reação e um peso injusto e, no mínimo, desproporcional àquilo que mereciam ou que fazia jus à situação. Muito embora nós já tenhamos, né, algumas lives gravadas, né, sobre o que a gente vai conversar hoje, até porque nessa temática geral, seja na forma de live ou seja na forma de alguns vídeos que eu costumo gravar, eu sei, e eu fui até relembrado pela minha esposa, que eu já gravei algum material acerca disso. Mas eu acho sempre apropriado essas histórias que ganham ampla repercussão na mídia e, né, na ciência do público em geral, de a gente tentar tirar proveito para refletir acerca de nuances e aspectos que podem ter uma tremenda utilidade para o nosso próprio conhecimento e para o nosso próprio manejo emocional no dia a dia. Porque quando essas notícias catastróficas elas são veiculadas, a nossa tendência é a de transferir para aquilo que a gente está assistindo uma carga emocional muito forte na direção de raiva, ressentimento, ódio, sede de justiça. E vamos dizer que muitos desses sentimentos são inevitáveis e são até apropriados face ao fator grotesco e covarde que se assiste, né? Mas eu gostaria de trabalhar para que não se limitasse a isso, né? E para que, para além disso, a cada situação que a gente olha, ao invés da gente tão somente se concentrar em condenar e odiar, ou quem sabe até a fomentar paranoias e medos dentro da gente, qual é a parte desse acontecimento catastrófico que pode ter nuances e aspectos, obviamente que não no seu todo ou numa similaridade completamente semelhante, mas aspectos e que, uma vez discernidos, podem contribuir para uma melhor reflexão de mim mesmo na lide com as minhas próprias emoções. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. E então, retornando aqui, os dois casos que nós vamos utilizar como referência será o caso ocorrido no dia 24 de janeiro, numa segunda-feira, num quiosque na Barra da Tijuca, onde o congolês Moise Kabagambi, de 24 anos, veio a ser covardemente espancado. E, ao que tudo indica, em função de uma dívida que o dono do quiosque tinha em relação a diárias que ele trabalhou e acabou não recebendo, né? Já aqueles que participaram da agressão, no seu depoimento à polícia, notificaram que Moise estava muito bêbado e afrontativo e ofendendo e tendo comportamentos
agressivos junto aos trabalhadores do quiosque e aos clientes do quiosque, o que, por conseguinte, acabou incitando a reação que foi desencadeada, onde, no final das contas, 5 homens, né, inclusive armados com pedaços de pau e taco de beisebol, participaram de um espancamento covarde sobre Moise. Né? Moise veio para o Brasil como refugiado político junto com a família em 2014, né? E nesse caso, 3 homens foram presos. Só que eu quero dar um destaque em especial, porque terá uma pertinência sobre o que nós vamos aqui conversar. Um deles, chamado Alisson Cristiano, numa matéria do G1, no dia 2 de fevereiro, ele alegou que enquanto ele batia, estava ali extravasando a sua raiva. Isso no dia 24/1, numa segunda-feira. Na semana seguinte, numa quarta-feira, no dia 2 de fevereiro, no mesmo dia dessa matéria que eu mencionei aqui do G1, iria acontecer na parte da noite um outro crime desnecessário e bizarro. Um militar da Marinha chamado Aurélio Alves Bezerra acaba matando o seu próprio vizinho, de nome Durval Teófilo Filho, de 38 anos, casado e pai de uma linda garotinha, nessa noite de quarta-feira, 2 de fevereiro. Durval chegava em casa e procurava dentro da sua mochila a chave para poder adentrar o portão de acesso ao condomínio. Quando dentro do carro, parado em frente ao condomínio, se encontrava o sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, que dentro do seu carro com insufilme, olhando de dentro e avaliando o comportamento de Durval, ele subentendeu que ele estava na iminência de ser assaltado. E sendo militar e carregando uma arma, temendo pela própria vida, ele resolveu se antecipar e de dentro do carro ele dispara 3 tiros na direção de Durval, até ele sair do carro e ir conferir e receber a notícia pela própria vítima de que se tratava de um vizinho do seu condomínio. Então, nós temos essas 2 situações, e que aqui eu estou dando detalhes bem formais, repito, como disse no início, para quem de repente for assistir esse vídeo bem lá na frente, quando já não se tiver memória direta desses acontecimentos, vocês possam ter base para procurarem aí no Google e se inteirarem com mais detalhes acerca desses acontecimentos, de modo aqui a trazer substância para o que nós vamos refletir. Nós tivemos 2 acontecimentos e que ocasionaram um descontrole tal que o comportamento dispensado gerou um resultado extremamente incoerente, injusto e desproporcional com a causa que estava interagindo na questão. Ora, ao assistir notícias como essa, sobretudo empatizando com a vítima que sofreu tão horrorosa e cruel agressão, a nossa tendência não é outra senão a raiva, o sentimento de justiça, né? E por vezes, em alguns, por que não, o ódio. E eu quero aqui trazer para a reflexão, sobretudo aqueles que se
se façam discípulos da sobriedade e do desejo sincero de olharem para dentro de si a fim de se melhorarem e, por conseguinte, tornarem o seu mundo ao redor um lugar melhor. Nessa direção, é sobre esses dois casos que eu gostaria aqui de conversar, muito embora essa nota introdutória que eu estou fazendo aqui, ela se faz necessária, porque eu quero deixar bem claro que aquilo que eu vou tentar aqui averiguar e refletir com vocês relativo àqueles que perpetraram esse ato de injustiça e de covardia, não visa justificá-los, não visa retirar deles a responsabilidade pelo simples fato de que, por intermédio deles, a gente consiga enxergar aspectos e nuances daquilo que nos concerne. Não tem a menor intenção disso. Pelo contrário, tanto o militar quanto os três agressores, por enquanto, ou todos quantos que estejam envolvidos com aquele espancamento covarde, cada qual eles devem pagar por aquilo que fizeram, até para o bem deles mesmos, falando num sentido espiritual, existencial, psicológico, até para o bem deles mesmos. Eles precisam pagar. Porque senão isso, sobretudo em termos de sociedade, abre um precedente perigosíssimo e que coloca muita gente boa em risco. Mas em falar em gente boa, é exatamente aqui que eu quero iniciar a minha reflexão. Né? O que desses agressores nós podemos visualizar como possuindo similaridade relativo àquilo que a gente pode refletir? Né? No caso Moise Kabagambe, o rapaz de 24 anos, morto no dia 24 de janeiro, numa segunda-feira, num espancamento covarde de 5 homens. As câmeras mostram realmente um comportamento um tanto quanto agitado e sobressaltado de Moise, e a gente tem relatos que são tanto das testemunhas que visualizaram o acontecimento, tanto quanto daqueles que participaram do acontecimento. Então aqueles jovens começam um espancamento em cima de Moise, e Moise, na tentativa de se defender, vai sendo imobilizado, e nas palavras do próprio Alisson Cristiano, começa um certo extravasamento de raiva e de energia. O relato no depoimento junto à polícia de todos os participantes da agressão era de que nenhum deles tinha a intenção de matar Moise. Né? E eu particularmente acredito. Acho muito pouco provável, muito embora aqui nós vamos entrar no campo da probabilidade, que algum daqueles homens tenham acordado naquela manhã de segunda-feira e pensaram assim: hoje eu estou com sede de sangue e estou doido para matar para assassinar uma pessoa. Não. Na verdade, eles acordaram numa manhã de segunda-feira ao estilo do modo como a maioria de nós acordamos, com um humor ao estilo segunda-feira. Né? É com aquele humor do tenho que trabalhar, tenho que correr atrás, temos o percalço do dia a dia, e até que toda aquela atividade do dia a dia começou e o cenário começou a ser construído
de modo que os envolvidos começaram a entrar numa vibração de agressividade. E essa vibração, ela, do nível individual, ela começou a encontrar conexão com outros integrantes e que, por conseguinte, foi ganhando uma certa coesão, de modo que quando Moisés ele faz um gestual um pouco mais ousado de abrir o refrigerador, supostamente para pegar alguma coisa, então o estopim é desencadeado. E ali então é deflagrado um extravasamento de raiva que tem a sua ressonância em diversos integrantes que estavam ali, direta ou indiretamente participando, mas de uma certa forma vibrando na mesma intensidade. Tanto que são eles que começam a participar e chegam para agredir Moisés com intensidade. Sinal que expressa a conexão vibracional e de intensidade emocional que do nível individual passou a se tornar uma espécie de espírito de grupo. Isso é muito comum, esse fenômeno ele é muito comum de acontecer em brigas de torcida, onde certas rivalidades vão sendo instiladas no grupo, de modo que quando uma oportunidade se estabelece, toda aquela tensão que já estava sendo gestada desde muito antes do jogo começar, ganha a sua eclosão e faz disparar nos integrantes daqueles que estão sob a nuvem do compartilhamento da vibração agressiva, uma intensidade tal que eles entram no modo totalmente primitivo e animal. A consciência, ela é devidamente reduzida ao estilo do que entorpecentes e alteradores de consciência promovem, mas nesse caso, não em função dessa introdução química externa, mas pelo próprio inebriamento da intensidade das emoções que coloca a consciência num estado de bebedeira. E dali então abrem-se as comportas do nosso inconsciente e somos invadidos por forças animalizadas e que já não conseguem mensurar o peso, a importância e o significado daquilo que está sendo praticado. Só depois que a consciência retoma o controle do sujeito, é que o sujeito vai olhar para si e realmente constatar que ele não tinha intenção de matar. Mas durante um lapso de tempo ele ficou possuído dele mesmo. Ora, em falar dessa possessão de nós mesmos, isso foi uma coisa que aconteceu com aqueles rapazes lá na praia. Mas há de se perceber muitas pessoas andando desguarnecidas o tempo todo pelas nossas ruas. O tempo todo. E vivendo como uma espécie de bateria que vai canalizando os estresses e as tensões e as raivas do dia a dia. São estresses não falados, não tratados, não comunicados. E eles vão, de uma certa forma, provocando uma vibração tal
que sem um relaxamento, sem uma devida elaboração, sem que a consciência obedeça à prescrição de certos princípios saudáveis para a vida, então aquela raiva latente, porém presente, pulsante dentro do sujeito, vai assumindo uma conotação de maneira de ser, de estilo do sujeito. De modo que uma vez mais, outras vezes menos, mas aquilo está ali fazendo parte do sujeito e em alguns casos até já corroendo e alterando o temperamento do sujeito. Em alguns casos, inclusive, levando essa pessoa a descontar em quem não tem nada a ver, por conta dessa carga sobrecarregada de acúmulo de estresses não elaborados e não resolvidos e não aliviados, sobretudo para aqueles que tomam sobre si como filosofia de vida o ódio e a mágoa como algo absolutamente justificável. Esses, então, que percorrem na total contramão daquilo que agora há pouco eu estava dizendo sobre ter a consciência norteada por princípios de vida, esses que abraçam o ódio e a mágoa como filosofia de vida autojustificada, esses são aqueles que dentro de si estendem o tapete vermelho, né, e a saudação com armas e pétalas para a manifestação de sentimentos e instintos agressivos que, dependendo do contexto estabelecido, pode sobrepor a capacidade da consciência de controlar. Porque, meus amigos, conforme eu estava dizendo lá atrás, quando eu falei gente boa, e em falar em gente boa isso vai dar a nota introdutória, é que, como de uma certa forma nunca ocorreu uma interconexão de situações ao redor dessas pessoas que caminham com esse tipo de vibração e de filosofia de vida, nunca desencadeando um comportamento mais agressivo, elas então começam a se acreditar muito boas e pressupor que a gestão desse tipo de olhar e de mentalidade é inofensivo, uma vez que ele só opere do lado de dentro da pessoa. E é aí que está o X da questão. Olha, eu não preciso citar o exemplo de ninguém, eu posso falar acerca do meu próprio exemplo. Se tinha um contexto que frequentemente alterava o meu comportamento, era quando eu estava na direção do carro. Inclusive, existe toda uma fenomenologia dentro desse contexto de natureza psicológica, onde a maioria das pessoas, uma vez dirigindo, muitas delas se transformam, né? Ao ponto até de a Disney, né, naquele seu personagem, o Pateta, ter feito até uma animação que eu achei extraordinária e durante muito tempo eu me identifiquei com aquilo, né? Que o Pateta, ele chegava todo de terninho, gravata e tudo do lado de fora, falando, opa, bom dia, boa tarde, boa noite, mas quando ele entrava dentro do carro, aí saía 2 chifrinhos assim, e um rabo, e ele começava a fazer presepeira por tudo quanto é direção. E a grande verdade é que a psicologia por trás desse contexto é o empoderamento subjetivo de uma máquina totalmente sobre o nosso controle, e isso atrelado ao nosso instinto de autopreservação, pela noção que a gente tem de que qualquer acidente a nossa vida pode estar em risco,
Isso então provoca uma tensão, tesão de empoderamento tal que a linha limítrofe entre essa tensão e a agressividade, ela é muito tênue e ela se mistura. E qualquer frustração e qualquer desalinhamento, uma vez tocando nessa linha, gera uma reação tal que muito frequentemente a gente observa descontroles e descontroles. Ora, graças ao bom Deus, que Deus me livre, meu Deus, que Deus me livre desses contextos onde a gente fica completamente vulnerável às forças animalescas e vulcânicas da nossa alma. Porque naquela época, quando eu caminhava completamente irresponsável para com essas forças, como que eu atiçava elas? Como que eu atiçava elas? Mas graças a Deus, nunca saiu ninguém do carro, ou nunca teve um confronto tal onde essas animalidades recebessem um exponencial ao seu fator máximo, ao ponto de saírem vítimas de uma reação desproporcional e incoerente. Mas pelas razões mais banais. Inúmeras vezes eu me vi sendo possuído por mim mesmo. E o sentimento, ele é tão forte, ele é tão intenso, que no início, quando ele surge, fica muito difícil você fazer uma diferenciação entre aquilo que você está sentindo e o seu eu. De modo que, porque é você que está sentindo, então aquela intensidade você chama de eu. E você diz, eu sou assim. E como é muito intenso, e a consciência, uma vez embevecida dessa intensidade, não visualiza qualquer possibilidade de domesticação dessa intensidade, então ela projeta o problema para o lado de fora. E ela diz, o contexto que está errado é esse burro que saiu para dirigir, é esse molenga que tirou carteira por correspondência, é esse fanfarrão que quer ficar aloprando aqui no trânsito. E aí a gente vai transferindo a responsabilidade para fora para querer culpabilizar o mundo a título de justificar aquela intensidade dentro da gente e podermos dormir tranquilos, sem medo de nós mesmos, mas tranquilos de que aquilo que prorrompeu, mesmo tendo colocado em suspenso durante algum momento o seu autocontrole, é algo normal. Como não morreu ninguém, como ninguém foi dilacerado, como muitas vezes a coisa aconteceu só dentro da gente, então a gente vai realmente dormir convencido de que esse sou eu e que o problema estava do lado de fora. Mas é aí que mora o leio do engano. É o que até eu costumo dizer, né, para os meus pacientes. Chega o momento que ocorre o alinhamento interplanetário. Né? É um fenômeno astrológico que acontece de anos e anos, mas acontece. Acontece que é aquele momento em que todos os planetas se alinham e criam um fenômeno astrológico singular. É assim na astrologia, é assim na existencialidade da vida. Certas coisas vão acontecendo de maneira ocasional, fomentando na gente o auto-engano de que nós estamos justificados no nosso descontrole e que o errado é o mundo, então a gente não questiona, a gente não reflete essas intensidades que colocam momentaneamente em suspenso a nossa sobriedade e vamos vivendo ingenuamente dia após dia achando que isso é normal.
Até que um dia você está lá num quiosque trabalhando e um certo rapaz começa a ter comportamentos um pouco descompensados e numa postura provocativa e que começa a entrar em ressonância com a sua dinâmica reativa, e a sua dinâmica reativa encontra validação em outros que começam a vibrar na mesma direção, e aquilo começa a ganhar uma coesão até atingir um ponto ápice, e você prorrompe a transformar aquela intensidade em ação. E aí é a barragem de Brumadinho vindo abaixo. Vai vindo tudo que imaginar e você só para se for morto ou se matar. Você só para se for morto ou se matar alguém. Com relação a esse meu descontrole no trânsito, isso inclusive é uma experiência que eu já narrei aqui algumas vezes, fico com medo de me fazer repetitivo, mas eu lembro que eu tive 2 episódios em que eu percebi que aquilo que eu tanto justificava em mim, na verdade, estava marionetizando os meus comportamentos. Teve uma certa feita, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, onde eu moro, eu vindo com um carro, eu parei no sinal, o sinal estava fechado para mim, mas para variar com uma certa pressa, eu resolvi avançar e dar uma olhadinha para ver se estava vindo o carro. E realmente estava vindo um carro lá embaixo, mas numa velocidade que o cérebro, nesses momentos, ele calcula, e eu entendi que dava para eu virar no cantinho, de que eu não iria levá-lo a frear. E assim fiz. Só que o rapaz, pelo sinal estar aberto para ele, acho que aquilo meio que provocou, ativou a impulsividade dele, e ele começou a piscar o farol e buzinar e levantar a mão. Aí aquilo ativou o meu demônio interior. Talvez certos cristãos, ouvindo eu falar demônio interior, vão ficar chocados. Mas isso pode ser tema até para uma próxima live, porque acredite, meus amigos, não existe só demônio, aquela entidade lá fora. A alma humana tem um potencial incrível de demonização, sem que você precise ser possuído por nada fora de você. É tudo aqui dentro. E então eu comecei a ser possuído por aquele sentimento de revolta. E começa os dois então a buzinar e a jogar o carro em cima do outro, e começa aquela rivalidade dos dois correndo na rua, até que chega um sinal. E quando chegou no sinal, eu parei um pouco mais à frente dele, ele parou um pouco mais atrás de mim. E eu, olhando pelo retrovisor, eu o vejo sair do carro. E aí quando ele sai do carro, aí, meu irmão, a intensidade vai lá em cima. Eu já tiro o cinto do carro, pego na maçaneta do carro, estou olhando para o retrovisor, esperando ele chegar. Quando ele chega, a greta da minha... subi um pouco a janela, não deixei totalmente aberta, deixei só uma gretinha. Ele chegou e... Cara, dá licença, eu não vim fazer nada. Eu vim só te pedir desculpas pelo meu excesso. E ele voltou para o carro. E eu fiquei lá, que nem um pastel, olhando para o vidro. E no que ele voltou para o carro, meu Deus, eu já ali, pronto para a batalha de Troia, né? Eu já estava ali, aquele confronto épico dos gregos contra Troia, e o cara me pede desculpa, me esquartejando em 5, 6 pedaços. E aí, obviamente, meu juiz interno, junto com os 4 cavaleiros do Apocalipse, vieram com toda a violência
porque você que fica pregando o equilíbrio e tá... E ali naquele momento se concretizou que Paulo, o apóstolo, lá em Romanos 12, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu faria um adendo a essa palavra de Paulo, né? Se o teu inimigo te ofender, peça desculpa, que acontece a mesma coisa. Porque uma vez armado para bater, o sujeito contrapôs com mansidão. Ele me espancou mais do que se a gente tivesse saído na mão ali no meio da rua. E aquilo foi um fator espelho extraordinário para eu perceber. Porque se eu caio ali na mão com ele, eu ia voltar para casa justificando a minha própria agressividade. E dizendo para mim mesmo, porque se eu não bato, né? Porque se eu não fizesse isso, ia ter mais um otário no mundo, ia ter mais um bundão no mundo, achando que pode fazer qualquer coisa. Aí eu ia voltar para casa justificando a minha agressividade. Mas o cara pediu desculpa. Logo, o espelho ficou virado para o fato de que o otário e o pamonha eram eu. E ali eu tive o primeiro encontro com algo que, apesar de funcionar com toda intensidade em mim, era algo que eu estava começando a me conscientizar de que precisava ser domesticado, exercitado, controlado. O segundo episódio, e que fechou com chave de ouro essa conscientização, a gravidade dessa conscientização, foi quando estava eu no volante de novo, dirigindo, lá na Intendente Magalhães, até que sai um ônibus, creio que ali na altura de Vila Valqueire, e ele faz uma curva muito aberta para conseguir alcançar um ponto de ônibus. E eu estava a uma certa distância, mas naquilo em que ele cruza na minha frente, eu não posso nem dizer que ele me fechou, ele me fez dar uma certa freada, mas nem de longe precisei cantar pneu. Mas como, né, eu já andava, né, com aquela empáfia de um guerrilheiro, né, eu já estacionei o carro, ele parou o ônibus dele, o pessoal começou a subir, eu parei o carro mais adiante, saí do carro e fui bater lá na janela do vidro dele. Por quê? E aquele motorista, ele estava no ônibus e ele só olhava assim pela janela e fazia assim para mim. E continuava a olhar para o retrovisor. E eu lá na janela, batendo. E ele da janela olhava, ele olhando para o retrovisor, olhava para a janela e meneava a cabeça. E aí, não tendo a atenção, nada, voltei eu ainda com um peito de pombo para dentro do carro, mas quando eu entro, meu rosto começa a estalar de vergonha, de vergonha, de vergonha. Assim, caramba, Felipe, o cara tem um trabalho tão estressante, tão maçante, e ele simplesmente te dá um show de domínio próprio. Um show de domínio próprio. Ele nem sequer deu atenção para o seu desvario. E você, né, com faculdade, atendendo pessoas. E olha o que você faz. E olha aí o que você faz. E ali, naquele momento, me conscientizando da gravidade daquilo, lá naquela época, eu tomei a decisão de que dali para frente poderiam jogar
cocô no meu carro que eu não iria abrir o vidro para falar nada. Porque eu entendi aonde morava o meu inimigo. Esses 2 episódios que eu estou contando para vocês já tem mais de 10 anos. De lá para cá, eu tive muitos altos e baixos. Graças a Deus, nunca mais tive nenhum episódio daquela natureza, daquelas envergaduras. Mas altos e baixos tive, sim. Tive momentos que fui visitado pela intensidade, muito embora foi contornada, porque eu iniciei um processo de treinamento para adestrar essa força, começando pelo fato de parar de justificar em mim esses impulsos e de entender que o outro é apenas um meio por intermédio do qual eu posso me conhecer. E ele jamais será atribuído como pretexto para eu justificar em mim a abertura da porteira para o meu demônio de ser. Não mais. E desde então eu venho treinando, graças a Deus, ultimamente sendo bem sucedido, mas andando com toda humildade e reverência em relação a isso, porque eu bem sei a natureza que eu carrego. Mas a gente subestima a nossa natureza o tempo todo. A gente se acha bom demais. E que porque boa parte dos nossos descontroles, graças ao bom Deus, não desembocou em assassinato, em covardias ou em situações complicadíssimas que ganhem repercussão nacional, então a gente vai achando que esse descontrole é normal e de que no final das contas o problema está sempre do lado de fora. A grande verdade é que esse mundo está cercado de ogivas nucleares para todos os lados. E de que esse tipo de coisa que aconteceu com Moise Kabagambe era para ser mais frequente do que a gente possa imaginar, não fosse as misericórdias do nosso Pai que está nos céus. Porque a gente desconhece e subestima os nossos descontroles. Há pouco tempo aí, inclusive uma situação tremendamente recente, no BBB 22, eu particularmente não assisto, mas quando eu vi o contexto envolvido, eu parei para dar uma olhada. A integrante da casa, se eu não me engano, chamada Maria, foi expulsa da casa porque numa brincadeira, né, promovida pela própria casa, eu esqueci, quem lembrar aí, coloca o nome aí da brincadeira lá, mas era uma brincadeira justamente para competição da discórdia, alguma coisa assim, né? Competição da discórdia, ou seja, eles criaram uma brincadeira para fazer cosquinha no uga-bonga interior dos integrantes da casa, porque no final das contas é isso que dá ibope, né? O pessoal se estapeando e se ofendendo lá dentro. E ali se formam os vilões e os santos, e isso daí vai ganhando, vai produzindo um frenesi extraordinário na audiência e nas votações. Mas eu sei que essa tal Maria, uma vez tendo o seu uga-bonga interior provocado, ela não se resumiu em jogar um balde de água na cabeça da sua colega da casa, mas deu uma baldada na cabeça da colega. E foi expulsa da casa por causa disso. Porque houve ali um notório descontrole. Obviamente, uma baldada na cabeça da integrante da casa não se compara a um espancamento que deve ter durado aí uns 15 minutos, no modo como ele aconteceu, né? Mas o fato é,
são esses descontroles, são esses apitos. E que às vezes uma vergonha circunstancial, um vexame momentâneo, uma situação de reprimenda, vão sendo as oportunidades que a vida vai dando de a gente enxergar que o nosso inimigo não mora fora, ele mora dentro. Nossa, meus amigos, eu estou vendo o tempo passar e eu ainda teria tanta coisa para falar, porque eu nem sequer comentei o caso do militar da Marinha, o Aurélio Alves Bezerra, que muito embora passem por situações parecidas do que nós estamos aqui comentando no caso Moise, ele tem certas especificidades que seriam dignas de nota, como por exemplo, o medo. Se por um lado nós alimentamos agressividades, estresses, e vamos sendo vira e mexe acometidos por certos descontroles e alguns até se fazem envaidecidos dessa intensidade descontrolada, como se isso colocasse ele num lugar de empoderamento e superioridade em relação àqueles que duvidam dele e que o afrontam. Meu Deus! Esses são assassinos em potencial e não sabem. Já o militar, e aí é interessante, esse militar, o G1 teve acesso a uma avaliação que é feita com relação à conduta e o potencial psicológico dos militares, e em relação ao Aurélio Alves Bezerra, foi encontrada uma avaliação onde ele ganhou nota 9,1, o que na concepção militar ele é um agente de baixíssima periculosidade. Ele ganhou 9 em coerência de atitudes e 8 em equilíbrio emocional. E aí, olha que interessante. São esses documentos e são essas aclamações do público e do olhar do outro do lado de fora que ajudam, inclusive, a fomentar na gente a credulidade completamente ingênua de que nós somos constituídos apenas dessa persona que a gente vivencia para o lado de fora, levando a gente a subestimar o potencial da alma que a gente carrega do lado de dentro. Tem um vídeo que eu gravei e ele está no meu canal no YouTube. Entra lá no meu canal, o canal Felipe Nazarete, digita o inconsciente. Meu Deus, eu estou esquecendo o nome desse vídeo. Inclusive eu compartilhei ele recentemente com uma pessoa. Porque nele eu falo sobre esse potencial do nosso inconsciente que rivaliza com a nossa consciência e que para que a gente adquira um equilíbrio e um domínio próprio é preciso uma saudável conscientização e treino. Mas no caso do militar da Marinha, que assassinou o próprio vizinho na porta de casa, confundindo ele com um assaltante, e de maneira preventiva de dentro do seu carro, sem visualizar com exatidão quem era e o que era, mas apenas partindo de uma presunção do que fosse, temendo pela própria vida, ele disparou 3 tiros de dentro do seu carro, assassinando uma pessoa inocente. Ora, o medo imaginário é algo que é alimentado pela maioria de nós. Sobretudo aqueles que vão se tornando violentos e resguardando formas efetivas de se defender, como, por exemplo, a obtenção de armas. Ao mesmo tempo em que certos aspectos deixam essas pessoas extremamente corajosas, porque ela não precisa confiar na força do braço, porque ela tem junto com ela um elemento que leva a maioria das pessoas a temer. Por outro lado, num nível que a maioria delas
não tem consciência ou tem, mas não admite, elas são profundamente amedrontadas. E aquele medo fica ali latente, porém pulsante e presente. E do modo como vai trabalhando de forma imaginária, aquilo dali fica criando toda uma disposição de energia e de predisposição reativa. E que ora, se o Durval, que foi assassinado, chegasse em casa de dia e o Aurélio tivesse plena visibilidade de quem fosse, ele jamais faria o que ele fez. Mas uma vez não tendo plena visibilidade, então ele já deu 3 tiros preventivos. 3 tiros preventivos. São pessoas que carregam paranoias, medos obsessivos. Ora, você quer ver um dos setores da vida onde o medo ele mais se deflagra? É em relacionamento. Você pode condenar o Aurélio do modo como você for, mas você já viu como você é tremendamente agressivo e ciumento, fiscalizador tenaz da integridade do seu parceiro ou parceira de relacionamento, por causa de quê? Do medo. E quantas foram as vezes que você oprimiu o seu parceiro e a sua parceira preventivamente, apenas porque você tinha certeza que uma coisa estava acontecendo e no final das contas não estava. Quantas pessoas nesse nível, e aqui eu só estou dando um dos exemplos, muitos de nós já assassinamos no nosso dia a dia por fazermos gestão de sentimentos, de energias e de pensamentos. E quando a gente conversa com outras pessoas, a gente ainda justifica e no final da sentença a gente diz, eu sou assim. A gente justifica e diz, eu sou assim. Portanto, meus amigos, são acontecimentos como esses. Eu teria mais coisas a dizer, mas falando por alto, eu creio que aqui dá para ficar razoavelmente resumido. Aspectos que a gente pode retirar desses 2 acontecimentos e que, no caso, os rapazes que espancaram e mataram Moise e Aurélio Alves Bezerra, que acabou fazendo o Durval vítima de um assassinato injusto, tiveram o seu momento alinhamento interplanetário, colocando eles numa condição de reação, numa impulsividade que atropelou a capacidade da consciência de fazer uma gestão sóbria e lúcida da resposta a ser dada. E isso vai sempre acontecer quando existir uma predisposição, e uma predisposição estará sempre presente quando a consciência, ao invés de rever, relativizar e se predispor a treinar para domesticar tais forças dentro de si, pelo contrário, ela justifica e reputa sempre o lado de fora como sendo o problema e os seus sentimentos como sendo autênticos e legítimos, ainda que eles prorrompam com uma intensidade tal que ela mesma, a consciência do sujeito, não consegue controlar. Pensemos e reflitamos, meus amigos, porque bem-aventurado aquele que tiver olhos para se enxergar, e mesmo sendo desconfortável aquilo que encontrar, se permitir dia após dia se conscientizar e treinar a domesticação dessas forças. Gente boa, eu espero de coração que tenha sido proveitosa essa nossa reflexão. Mesmo. Eu fico até aqui propenso em querer gravar um tema 2 acerca dessa nossa reflexão de hoje, mas na semana que vem eu vou querer falar sobre um filme
da Netflix chamado O Golpista do Tinder. Se você não assistiu, tira um momento essa semana para assistir, porque tá aí também, né, um outro nicho de conversa e de tema e de assunto que vai ser muito rico para a gente tirar várias lições para refletir e atender aqui. Muito obrigado, amigos, pela audiência de vocês, que fortalece e anima o meu coração para a continuidade desse trabalho. Se você gostou, curta, compartilhe não só esse vídeo aqui, mas lá no meu canal no YouTube, porque tudo isso ajuda a gente a manter ativo esse trabalho. Uma ótima semana para todos, meus amigos, e, se Deus quiser, até a próxima quarta. Valeu, gente boa!